Diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. E havia um jovem de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, a montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse Mica: de onde vens? E ele disse: sou levita de Belém, de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: fica comigo e ser-me por pai e sacerdote, e a cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou. Nós estamos vivendo um momento do cristianismo da conveniência, do cristianismo da comodidade, daquele cristianismo que me acomoda com os meus pecados, com os meus erros, com as minhas falhas. Independente do que eu esteja fazendo, dos meus pecados, eu sou acomodado e sou moldado a um cristianismo que não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. O texto começa dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que era melhor, o que achava conveniente, o que era melhor aos seus próprios olhos. Isso deu-se no ano 10.050, cerca de 3.000 anos atrás, 3.070 anos atrás. E hoje nós vemos as mesmas posturas, hoje nós podemos perceber as mesmas ações, hoje nós podemos perceber os mesmos pecados no meio da igreja. Cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Esta é a figura do cristão de hoje. O cristão de hoje, ele não aceita ser exortado. O cristão de hoje, ele não aceita ser confrontado com a palavra de Deus. Ele não aceita que alguém o exorte e fale de como ele deve ser pai a partir do princípio normativo da palavra de Deus. Ele não aceita que alguém, que um pastor, que um presbítero, que um amigo lhe diga dentro da Escritura Sagrada como ele deve se comportar como marido. Eles não aceitam, porque eles têm as suas vidas e as suas vidas só competem a si. Essa é a figura do cristão de hoje. Ninguém se preocupa com o que é certo. As pessoas estão muito ocupadas com o que dá certo. É aquilo que me traz conveniência, é aquilo que me é conveniente. Por isso nós vivemos esse cristianismo da conveniência. A igreja deve se adequar a mim. Não sou eu que devo me adequar à doutrina da Escritura Sagrada. É a igreja que tem que se adequar ao meu modelo, ao meu querer, à minha maneira de ser. Porque se não se adequar, eu vou embora. Porque se não se adequar a mim, eu abandono a comunidade. É assim que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Amados, o cristianismo da conveniência, ele é em si um cristianismo sem cruz. Ele partiu de Belém, de Judá, no verso 8, para peregrinar aonde quer que fosse conveniente. É isso que está acontecendo hoje. As pessoas, elas estão pulando de igreja em igreja, a gente não vê a conversão. Porque a gente vê as pessoas passando por igrejas. As pessoas se desencantam na igreja A, eles vão para a igreja B, depois eles vão para a igreja C, depois eles vão para a igreja D. Porque eles querem comodidade, eles querem um local onde o seu pecado seja aplaudido, onde o seu pecado seja aprovado, onde o seu pecado seja bem quisto, seja bem-vindo. O que é conveniência? Conveniência é tudo aquilo que atende ao gosto, às necessidades e o bem-estar de um indivíduo. A igreja da conveniência, o cristianismo da conveniência, transformou Deus em servo. Transformou o Todo-Poderoso em servo. A igreja está a serviço do homem e não o homem a serviço da igreja. Deus está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. Deus e a igreja devem moldar-se ao meu querer, porque se isso não acontecer, eu saio, eu vou embora, eu abandono tudo. Como se isso fosse resolver alguma coisa.
O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia apresenta sobre o verdadeiro Evangelho? Sobre o verdadeiro cristianismo? O verdadeiro cristianismo é um cristianismo de cruz. Mateus 10:38. Quem não tomar a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. O cristianismo é de renúncia. É eu renunciar ao meu eu a cada dia. Eu tenho que renunciar os meus desejos, eu tenho que renunciar o meu egoísmo, eu tenho que renunciar os meus pecados a cada dia para andar com Cristo. Não existe cristianismo sem cruz. O cristianismo não é a igreja, os irmãos da igreja fazer a sua vontade. O cristianismo é quando nós, como igreja, nós nos unimos para nos ajudar um ao outro mutuamente, para todos nós fazermos a vontade de Deus. Cada um com a sua cruz. E cada um ajudando o outro a carregar a cruz. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo de fato e de verdade. Mateus 10:37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Deus não está dizendo que você tem que abandonar seu pai, porque ele estaria se contrariando, porque o mesmo Deus diz que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Mas o que eu não posso é abandonar os caminhos do Senhor porque meu pai quer. Eu não posso abandonar Deus porque minha mãe quer. Eu não posso abandonar Deus porque meu filho ou a minha filha quer. Mas existem pessoas que abandonam a casa de Deus porque o filho não quer vir, porque a esposa não quer vir, porque o esposo não quer vir, porque o pai não quer vir, porque a mãe não quer vir, e aí as pessoas acabam abandonando o caminho do Todo-Poderoso por causa disso. É isso que Jesus está dizendo. A gente vai continuar honrando o pai, vai continuar honrando o filho, vai continuar amando os filhos, mas nós não podemos permitir que isso interfira no meu serviço a Deus, na minha adoração a Deus. Porque a Bíblia diz que a alma que pecar, essa é que morrerá. Ezequiel 18, verso 4. Ele diz o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Eu não vou responder pela minha esposa. Eu não vou responder pelo meu pai. Eu não vou responder pela minha mãe. Eu não vou responder pelo meu filho. Eu não vou responder pela minha filha. Eu vou responder por mim. Por isso que Jesus deixa bem claro: não deixe que mesmo parentes, pessoas mais próximas, tirem você da presença do Todo-Poderoso. Quando os eventos do mundo, eles são mais importantes do que adorar a Deus, isso é cristianismo de conveniência. Mas Jesus deixa bem claro em Lucas 9,60, quando ele diz: deixe os mortos enterrar os seus próprios mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Quando os eventos do mundo se tornam mais importantes do que a casa de Deus, é porque eu já saí dos caminhos do Evangelho. É porque eu quero conveniência. Mas aí eu tenho uma desculpa e eu digo o seguinte: mas Deus está em todo lugar. Deus está em todo lugar pela sua onipresença, mas a manifestação de Deus não está em todo lugar. Deus não se manifesta onde há idolatria. Deus não se manifesta onde há feitiçaria. Deus não se manifesta onde há antro de pecado. Deus não se manifesta em festas idólatras. Deus não se manifesta em festas carnavalescas. Deus não se manifesta nesses lugares, meu irmão. Deus está em todo lugar pela sua onipresença, mas a manifestação de Deus, ela está onde os santos estão. A manifestação de Deus está onde aqueles que caminham na presença deles estão. A manifestação de Deus, ela só se dá quando nós entendermos que nós precisamos viver um cristianismo real. Aqueles que amam o mundo, eles estão atrás de comodidade. Não querem conversa com Deus. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai
não está nele. Mesmo que Deus esteja no mundo inteiro pela sua onipresença, mas quando você está num lugar de idolatria, quando você está num lugar de prostituição, quando você está num lugar de promiscuidade, o amor de Deus não está ali. A presença de Deus não está lá com você. Porque o lugar do Filho de Deus é na presença do Todo-Poderoso. O lugar do servo de Deus é na presença do Deus Altíssimo. Muitas pessoas passam pela igreja. Uma vez, eu conversando com uma das pessoas que passaram por aqui, e ele disse que a pregação aqui é muito boa, mas é muito dura. Essa igreja, pelo menos enquanto eu estiver aqui, eu for pastor dessa igreja, essa igreja não vai pregar o que você quer ouvir. As pregações aqui serão o que nós precisamos ouvir. Essa igreja, ela não foi construída para se adequar a você, a mim, a presbítero A, a presbítero B. Essa igreja, ela foi construída para a adoração do Todo-Poderoso e para a exposição da sua palavra. Essa igreja, ela vai pregar, ensinar e viver o que a Bíblia diz que é verdade, e não o que nós queremos que ela diga que é verdade. Essa igreja tem sido bênção na vida de muitas pessoas, mesmo que muitas pessoas não reconheçam isso, mas Deus tem abençoado pessoas grandiosamente nesse lugar, e eu sou uma dessas pessoas que tenho recebido bênçãos incontáveis.